Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Kathleen e hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência ao ler o livro Para Poder Viver, da Yeonmi Park. Então pessoal, que livro revoltante, que livro! Esse livro é uma autobiografia. A Yeonmi escreveu esse livro para contar sobre a vida dela, como que foi viver na Coreia do Norte, que ainda é, em pleno 2019, uma das piores ditaduras, ou como eu posso dizer, lavagem cerebral em massa que existem no mundo. E ela conta como que foi a infância dela, como que foi a pré-adolescência, as coisas que as pessoas tinham que fazer, o que é esperado dos norte-coreanos, ou o que não é esperado, na verdade, como que a população vive sendo o tempo todo, de certa forma, vigiada, mesmo eles não tendo tecnologia, não é ser vigiado com câmeras, mas eles são vigiados o tempo todo pelos próprios vizinhos, eles são vigiados pelos oficiais do exército, pelos soldados que ficam fazendo as rondas. Eles têm umas assembleias semanais no qual todo mundo tem que ir e eles podem se candidatar para falar das coisas que o vizinho fez. Então, basicamente é um tomando conta do outro ali, ninguém tem liberdade para fazer nada. É muito revoltante para mim saber que as pessoas ainda têm que passar por tudo que ela passou, porque mesmo ela tendo escrito o livro há alguns anos, ainda acontece, tipo, Kim Jong-un ainda tá lá como ditador, a população ainda passa por praticamente tudo que ela passou, eles não têm acesso à informação, o que é basicamente que dá a oportunidade disso acontecer, sabe? Não ter acesso a nenhum tipo de informação. E aí você pega uma população que até tem televisão em casa, porque eles são obrigados nos raros dias que tem eletricidade em casa a assistir os pronunciamentos do líder, né, do grande líder, como eles chamam, como eles são doutrinados a chamar e como eles são doutrinados a amar aquela figura do líder. E eles têm que assistir, mas a realidade é que assim, eles têm a televisão como uma coisa meio figurativa, eles não podem... eles não têm eletricidade, por isso quase nunca tem eletricidade, onde ela morava principalmente, ela não morava na capital. E assim, eles não tinham acesso a filme, eles não tinham acesso a nada, tudo que eles têm como entretenimento leva ao ditador, a amar o ditador, a venerar ele. As canções para as crianças são de amor ao imperador, os filmes, as músicas para os adultos. E é muito esquisito você ler que você para e fala assim, isso aqui deve ter acontecido há muito tempo, porque a gente está acostumado a ler livros sobre, por exemplo, o nazismo, mas isso aconteceu há muito tempo, e daí você pega um livro que fala de uma coisa que ainda acontece e você fica pensando, caraca, as pessoas ainda têm que passar por isso, sabe? E é muito revoltante. Apesar de ser um livro de leitura muito fácil, porque ela escreve como se fosse um diário, ela escreve assim, contando mesmo o que aconteceu. Quando eu era criança, eu ia pra escola, acontecia isso e isso, sabe? Ela conta dos meses do inverno, ela conta de como era o dia a dia na escola, dando um pouquinho pra gente entender, por exemplo, do ódio que é semeado contra outros países, que as crianças são incitadas a fazer, sabe? E é muito... Eu não consigo achar outra palavra pra definir o que eu senti desse livro, além de revoltante. Eu ficava revoltada, tipo, como assim ensinam isso pra crianças pequenas no jardim da infância? É um absurdo. E eu acho que não é nenhum spoiler dizer que ela conseguiu sair de lá, porque senão a gente não teria o livro, né? Isso aqui era motivo pra, sei lá, fuzilamento em praça pública se ela fizesse uma coisa dessa lá. E ela também não ia ter o conhecimento, se ela não tivesse saído da Coreia do Norte, ela não ia ter nenhuma noção de como é tão ruim assim. Porque
eles não têm informação, eles não têm acesso à internet, eles não têm nem computador. Ela conta aqui que até a pré-adolescência dela, ela nunca tinha, acho que, visto um computador. Só pouquíssimas universidades têm computador, mas só vai para essas universidades mais de ponta quem é filho de alguém muito rico ou ligado ao governo. Não é uma coisa que pessoas como ela na Coreia do Norte teriam acesso. Se ela não tivesse saído do país, ela nunca teria tido acesso a um computador, que dirá a internet. E mesmo essas pessoas que têm mais condições, que têm esse contato com o computador, eles não têm internet livre, não têm acesso a informação nenhuma, a não ser as informações maquiadas que o governo passa. Então é muito, muito triste ver que as pessoas não sabem que elas estão sendo doutrinadas a acreditar numa coisa que não existe. Tem uma passagem aqui no livro que ela fala que lá o sol nasce porque o imperador decide que o sol deve nascer e eles se põem porque foi uma decisão do imperador. É desse nível o tipo de lavagem cerebral que eles sofrem. Eles acreditam nisso e o que me deixa realmente triste ao ler isso é que algumas pessoas julgam e riem e falam, não acredito que eles acreditam nisso. As pessoas zombam às vezes. E eu tava vendo depois, né, de ler o livro, algumas das palestras dela online. Agora ela é uma ativista, ela faz palestras, ela tem alguns TED Talk, quem quiser pode olhar no YouTube também. E ela até numa palestra ela fala que é muito dolorido ver pessoas de outros países zombando dos norte-coreanos como se eles tivessem tido a oportunidade de saber que aquilo é toda uma mentira, que eles deveriam não ser tão ingênuos. Mas no próprio livro ela fala como o norte-coreano é ingênuo. Eles não têm malícia nas coisas, e também eles não têm informação para duvidar daquela realidade que eles vivem. É assim, eu não conseguia parar de ler porque tinha hora que eu ficava assim, ai meu Deus, o que vai acontecer com ela? O que vai acontecer? O que vai acontecer? E ao mesmo tempo tinha algumas frases que ela botava aqui no livro, eu até marquei que eu tinha que parar para respirar e digerir essa informação e assim, caraca, a realidade é outra, é muito fora da nossa realidade. Mesmo vivendo no Brasil, que a gente reclama muito, esse foi o motivo desse livro ir parar no Clube do Livro. O Fábio, que é quem emprestou o livro, ele falou que foi um dos motivos dele levar esse livro lá, porque como brasileiro a gente tem uma mania de falar mal do nosso país. Tudo bem, tem muita coisa para melhorar, não vamos ser hipócritas, não vamos fechar os olhos para as coisas ruins, mas assim, não tem só coisa ruim aqui, entendeu? Do mesmo jeito que a gente precisa melhorar várias coisas, mas não existem só coisas ruins. Então, assim, foi uma leitura que eu acho que todo mundo deveria fazer para abrir um pouco os olhos para as coisas ruins que acontecem no mundo e ser grato, sabe? Ser um pouquinho grato pelas coisas boas. Então agora eu vou ler um pouquinho assim dessas frases que me impactaram, que me deixavam assim, tipo, sério, eu preciso parar, deixar a informação, entendeu, descer e depois continuar lendo, assim. Na página 15 ela fala, eu sou muito grata a duas coisas, ao fato de ter nascido na Coreia do Norte e ao de ter escapado da Coreia do Norte. E aí eu tive que parar pra pensar e tipo, como assim ela é grata a ter nascido na Coreia do Norte? E depois ela fala um pouco sobre isso, de que depois que ela saiu, acontecem milhões de coisas enquanto ela estava tentando sair de lá. Eu acho que isso também é muito importante, que você vai ver a ingenuidade dela e da mãe dela ao tentar sair também. E ela fala que depois que ela foi parar num lugar que todos são livres, ela começou a perceber que são mesmo livres, porque ela sonhava que quando ela saísse da Coreia do Norte ela ia poder comer arroz todos os dias, que é uma coisa que eles não têm acesso. Ela sonhava que ela ia ser super bem tratada, que as pessoas iam ser sempre legais, porque as pessoas iam ter muito mais bens materiais.
e que assim a vida dela ia ser muito mais feliz. E daí quando ela chega naquela realidade que todo mundo fala que é melhor, ela fica assim, tá, mas é tão melhor assim, eu sinto falta da amizade dos vizinhos, eu sinto falta das pessoas serem mais unidas. Então ela sempre foi, né, e eu ainda sigo ela no Instagram, ela é muito agradecida por ter nascido na Coreia do Norte, mas infelizmente não é um lugar... Não é um lugar que assim, acho que ninguém deveria morar, na realidade, que eles moram lá hoje, né? Então ela conseguiu sair, mas hoje ela faz a parte dela sendo ativista, escrevendo, fazendo palestras para ajudar as pessoas que ainda moram lá, quem sabe no futuro ter um futuro melhor. E aí outro trecho, ela fala assim: quando você tem tão pouco, a menor coisa pode fazê-lo feliz. E essa é uma das poucas características da vida da Coreia do Norte das quais eu realmente tenho saudade. Do que eu estava falando um pouco antes, dessa coisa de agora, na nossa realidade, a gente tem tanta coisa, mas ao mesmo tempo é tão difícil você encontrar alguém que fala assim, nossa, eu sou feliz, eu tô satisfeito. E ela sentia essa falta de ter comida no prato fazia ela muito feliz, porque era uma coisa que faltava sempre. E ela fala que é uma das coisas que ela mais sentia falta na Coreia do Norte. E eu ficava pensando como ela consegue sentir saudade de um lugar tão terrível assim, mas faz sentido. Outro trecho havia tantas pessoas desesperadas nas ruas gritando por ajuda que você tinha de endurecer o coração, ou a dor seria demasiada. Depois de algum tempo, você não tem mais como se importar, e é com isso que o inferno se parece. Depois de eu ler esse parágrafo, eu parei e eu fiquei assim, Deus, como que as pessoas conseguem ser fortes o suficiente para lutar um dia após o outro numa realidade tão ruim? E essa parte de depois de algum tempo você não tem mais como se importar. Eu fico pensando, no nosso país não é nem 10% tão precária a situação igual lá. Mas tem algumas situações que eu acho que infelizmente a gente acaba se acostumando, a gente para de se importar. A violência, por exemplo, aqui, eu moro no estado do Rio, parece que tá virando uma dessas coisas. Por exemplo, lá é perigoso, o bandido toma conta daquele local, mas antes, tipo, ter a milícia lá, o bandido lá, do que não ter nada. Como assim? Isso é errado, você tem que se importar com essas coisas. Eu acho que tem algumas partes da nossa realidade que estão ficando assim, tipo, ruim, mas a gente tá parando de se importar porque tá ficando comum. E ela conta a trajetória toda dela, de tudo que ela passou, desde, sabe, fome, ela passou, nossa, tanta coisa. E também no caminho dela, depois que ela sai da Coreia do Norte, ela passa também por anos ali de mais sofrimento, que era uma das coisas que ela achava que ela não ia passar depois que ela botasse o pé fora do país, ela ainda passou. E é assim, uma das coisas que mais me chocou foi a parte do governo passar uma lei depois que a Rússia parou de não ajudar. Eles eram aliados, mas aconteceu alguma coisa que houve um boicote da parte da Rússia, eles pararam de mandar fertilizante e daí o governo na Coreia do Norte passou um decreto que todas as pessoas deveriam juntar os seus dejetos e entregar todos os dias uma cota pro governo para eles poderem usar nas lavouras. Então você imagina você ter que, na sua própria casa, você não pode usar o banheiro do jeito que todas as pessoas costumavam a usar, você tem que coletar aquilo para poder entregar ao governo, porque se você não entregar uma coisa que o governo diz que é dele, você vai sofrer alguma ação. E lá, quando você sofre uma ação, não é levar uma multa, geralmente é prisão, acampamento de trabalho forçado, dependendo até fuzilamento em praça pública. Lá ainda existe fuzilamento em praça pública. Mas depois que ela chega num lugar
seguro, ela passa por uma ressocialização. Todas as pessoas que são da Coreia do Norte, que vão para outros países, quando eles passam por um processo de reintegração à sociedade para aprender as coisas que eles não têm noção, né? Desde higiene pessoal a tomar decisões, porque na Coreia do Norte você não pode decidir nada, eles não decidem a escola que eles vão estudar, eles não escolhem a casa onde morar, o governo designa, tipo, a casa tal para onde você vai depois que se casar, a universidade tal é a universidade que você vai quando você acabar o ensino médio. O curso que você faz é o curso que o governo decide que ele precisa que você faça. Você não tem direito de escolher nada, tudo escolhido por você. E se você parar para pensar, as Coreias se dividiram há muito tempo. E na Coreia do Norte eles têm essa precariedade, essa pobreza, muito extensa. Então as pessoas morrem cedo. Provavelmente, praticamente não tem pessoas da geração que viu as Coreias Unidas, não tem mais os avós dessas pessoas da idade da Yeonmi lá para contar como era a Coreia antes da Coreia do Norte separada da Coreia do Sul e como era bom antes. Não tem. E mesmo as pessoas da terceira idade que sobreviveram, elas não têm a liberdade de falar. Porque você imagina uma pessoa chegar lá e contar como era melhor antes dessa ditadura? Elas são doutrinadas a não falar. Se quem conseguiu passar por toda essa pobreza e falta de comida, não tem como falar como era bom. E a maioria das pessoas jovens não tem a geração que viveu nisso. Então a única coisa que eles conhecem é a realidade deles de agora. Então ela passa por essa ressocialização e daí eles ensinam higiene pessoal, eles ensinam sei lá, usar shampoo e tal, ela conta assim com bastante detalhe, mas o que mais pega é a parte de dar a sua opinião ou de escolher as coisas. Tem um trechinho aqui que ela fala que a professora dela pergunta pra ela qual que é o hobby dela, que ela tinha que se apresentar pra turma e ela nem sabia o que era um hobby. Aí a professora explica que era fazer alguma coisa no seu tempo livre que você gosta. E ela não sabia, como assim eu posso fazer alguma coisa que eu gosto no meu tempo livre? E ela não responde nada, porque ela diz que na Coreia do Norte sempre tem uma resposta certa para tudo. Eles são doutrinados a responder a mesma coisa para certas perguntas. Eles não aprendem a pensar por si só. E aí ela não consegue responder, ela fica quieta. Daí a professora pergunta assim, se for muito difícil, me fala qual a sua cor favorita. E daí ela não conseguia saber se ela tinha uma cor favorita. E ela não conseguia responder também. Aí a professora fala, então, eu vou dizer a minha primeiro, a minha cor favorita é rosa, qual é a sua? Aí ela fala, minha cor favorita é rosa. E aí nisso ela fala de como eles são privados do direito de pensar na Coreia do Norte. Ela só foi perceber que ela não tinha essa parte cognitiva quando ela foi para um país que ela teve que passar por uma ressocialização e que essas perguntas existiam. Porque ela diz que na Coreia do Norte essas perguntas não existem. As pessoas não falam sobre isso. Algumas palavras são cortadas do vocabulário. Amor, ela não sabia que a palavra amor existia no sentido que a gente entende pela palavra amor. O único amor que existe na Coreia do Norte é o amor pelo líder. Então ela não sabia que você podia falar que um homem e uma mulher se amam, que uma mãe e um filho se amam, que dois irmãos se amam. Ela não sabia que isso existia. E você vai lendo isso e você fica assim... Nossa, assim, é revoltante. Eu não consigo dizer outra palavra sobre esse livro. É muito revoltante as coisas que ela teve que passar na vida dela. Mas no final tem uma coisa muito... assim, que deixa você com o coração mais quentinho, sabe? Que ela fala de quando ela ela começa a ter acesso à leitura lá. E a gente que lê sabe como é importante e como a leitura transforma. E aí ela vai falando sobre isso, de não parar de ler e de entender o que aconteceu com ela depois que ela lê A Revolução dos Bichos.
porque ela diz que ela descobriu exatamente o que aconteceu com ela a vida dela inteira enquanto ela morava lá na Coreia do Norte, e ela faz essa relação, né? Inclusive, depois que eu fui numa palestra sobre 1984, né, do George Orwell também, parece assim que o Kim Jong-un pegou 1984 e falou: ah, eu vou fazer tudo isso que tá aqui, que o Big Brother, né, que o grande irmão faz com a população, eu vou fazer aqui no meu país. Não ele necessariamente, né, porque essa ditadura vem do pai, vem de algumas gerações passadas, mas parece que eles decidiram assim: ah, vamos fazer tudo isso aqui e controlar a população desse jeito e ser ditador entendeu? É assim, parece que ele tirou tudo do livro, mas não as coisas boas do livro, né? Ele resolveu fazer tudo de ruim que o Big Brother fazia. Mas enfim. Ai, gente, é isso aí. Eu adoro esse livro. Eu fico muito grata pelo Fábio ter me emprestado ele, por eu ter lido, porque assim, abriu os meus olhos pra muita coisa, muita coisa. E eu espero que vocês gostem dessa minha experiência. Eu não tô aqui pra fazer resenha, eu não tô aqui pra dar estrela. Eu quero contar pra vocês a minha experiência. Por que eu gostei desse livro, por que foi muito bom e por que eu indico ele para as outras pessoas. Ok? Então, é isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!